Ok? Se não, eu já inicio. Ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar um material que ele foi usado para a turma de 2005. É uma lista. Eu acho que essa lista deve estar disponibilizada, mas eu não tinha mencionado ela. Tá? Então, vou compartilhar aqui a tela inteira. Isto aqui. Eu só preciso que vocês confirmem se vocês estão enxergando ou não a tela. Sim, professor. Oi? Estamos enxergando. Ah, maravilha. Então tá. Assim, então, como eu não tenho aqui a mesa digitalizadora, eu tenho as respostas e eu vou passando item por item da resposta para que vocês possam entender o que está posto aí. Então, eu vou pegar aqui a caneta em preto, tá? E aí tem o símbolo dele, esse aqui, um pouquinho mais grosso. Esse aqui. Tá? Então, a lista é essa aqui, a lista 5. Né? Se essa lista não está disponível, depois eu posso mandar também pelo e-mail. Tá? É uma lista mista, nomenclatura, interações intermoleculares, tem várias coisas aqui que agora nós podemos discutir, considerando que nós temos já o conhecimento de ligação química, né? A parte de interações intermoleculares e também um pouco já da análise conformacional. Tá? Então, no item A e B da questão 1, nós mais ou menos discutimos em sala de aula algumas propriedades físicas que são dependentes das interações intermoleculares. Né? Então, aqui é o caso em que nós temos a comparação de álcoois, em que a propriedade ela depende, né? Depende do tipo de interação que se dá. Então, é o caso, o 1-hexanol, né? E o 3-hexanol. Um é um álcool primário, observem aqui na estrutura, então ele é uma cadeia linear, e o segundo é um álcool ramificado. Então, esse carbono aqui do centro é um carbono terciário, desculpa, um carbono secundário, né? Então, ele tem um carbono que se liga a dois carbonos. Então, essa posição da hidroxila no meio define algumas coisas em relação às propriedades físico-químicas, né? Então, a primeira, que é mais importante, qual é a natureza da interação intermolecular que está aqui envolvida. A interação entre as partículas. Então, eu tenho aqui um álcool, né? A hidroxila ela apresenta os dipolos característicos, então tem um dipolo naturalmente, né, do oxigênio sendo negativo, tá? E o hidrogênio sendo positivo. Então, essa interação é uma das mais fortes que nós temos, que é a ligação de hidrogênio. Então, os álcoois, eles formam os chamados dímeros. Tá? Então, o que é um dímero? É, na verdade, uma espécie que se forma, né, pela associação entre duas estruturas. E essa associação é através das interações ou das atrações eletrostáticas que se dão entre as espécies. E aqui então, tem o dipolo negativo do oxigênio, positivo do hidrogênio. Então, essa interação aqui é a famosa ligação de hidrogênio. Então, os álcoois sempre têm esse tipo de interação. Então, você vê que é duplo, né? O hidrogênio de um lado, o O do outro, e vice-versa aqui. Ó. Então, tu forma uma espécie de um quadrado, e aí tu tem duas moléculas que irão interagir mutuamente. A mesma coisa acontece no álcool secundário. Tá? Aqui tu tem o polo positivo do hidrogênio interagindo com o polo negativo do oxigênio. Só que veja, no
álcool linear, né, este grupo aqui tem uma interferência menor em relação à interação de hidrogênio, menor do que no álcool secundário, né? Então, os álcoois que são ramificados, esses grupos aqui, de alguma forma, eles irão interferir na aproximação aqui, ó, né? Dificulta mais. Então, significa que tu tem uma menor interação, um menor contato superficial das duas estruturas que são mais esféricas. Então, uma estrutura é mais linear, como é o álcool primário, e uma estrutura mais esférica, né, mais em bolinha, como é o álcool secundário. Que importância tem isso? Tem na questão da densidade. Qual delas oferece uma área maior para interagir? Então, tu tem uma interação forte das ligações de hidrogênio, e, ao mesmo tempo, esta porção da molécula tem um caráter apolar, né? Então, aqui nós teremos a interação entre cadeias cuja força ela é menor, mas ela existe. Então, esse caráter apolar, se você tem duas moléculas semelhantes em que fazem as pontes de hidrogênio, é possível, então, interagir no modo aqui, com os dipolos transitórios, né, ligação CH, ligação CC, a polaridade diminui a tal ponto que isso aqui fica apolar, mas ela contém estruturas ou ligações polares. Então, os álcoois primários formam dímeros, assim como os álcoois secundários. Porém, a forma, né, a forma é que determina uma densidade maior ou menor. E a densidade é uma razão de área por massa, né? Então, a área superficial de um álcool linear é maior. A área superficial de um álcool ramificado é menor. Isso representa o quê? Representa que, isso implica, né, na verdade, que o ponto de ebulição ou ponto de fusão dos álcoois primários são maiores do que dos álcoois secundários ou terciários, tá? Então, nós temos sim uma questão conformacional oposto aqui também, né? O que é essa questão conformacional? Observe aqui, aqui está o álcool, o álcool secundário. E aí, se você notar a posição do grupo CH3, né, do grupo CH3, este grupo aqui ele está oposto a este OH, né? Mas ele pode rotacionar e vir para essa região aqui, ó, aqui assim, ó, nessa posição. Então, ele vai dificultar a aproximação de uma outra molécula vizinha. Então, nós temos uma influência da área e uma influência das conformações que aparecem nos álcoois ramificados, né? Então, isso determina uma menor densidade e, por consequência, um menor ponto de ebulição dos álcoois ramificados, né? Bom, agora, o segundo diz respeito ao éter, né? Ao éter, que nós também comentamos em sala de aula, né? Os éteres, eles, de alguma forma, eles conseguem solubilizar substâncias, sais, e também podem ser mais ou menos solúvel em água, tá? Então, o que acontece aqui, ó? O dietiléter é menos solúvel do que o tetrafurano em água. Por quê? Então, vamos lá. A solubilidade agora, está a questão respondida, né? Ó, o THF está aqui. Então, observe que ele é um solvente polar aprótico. O éter etílico também. A diferença é que o éter THF ele é cíclico e o éter etílico ele é de cadeia aberta. O que significa isso? Que na cadeia aberta tem essas possibilidades rotacionais aqui. Então, se você movimentar através da ligação carbono-O, você pode obter diferentes formas conformacionais, umas mais lineares, outras mais dobradas.
E isto influencia, né, no efeito de complexação aqui, o sódio positivo com o dipolo negativo do oxigênio, ou o dipolo negativo do éter com o dipolo positivo do hidrogênio da água. Então, aqui, você está afetando a solubilidade em água. E aqui você está afetando a solubilidade de sais inorgânicos no solvente. Então, qual é o solvente que tem uma interação mais forte dos pares de elétrons do oxigênio com o sódio? É o THF ou é o éter etílico? No éter etílico, essas duas metilas, elas podem... Então, aqui tem uma metila que está aqui e uma que está aqui, né? Então, se elas fazem esse movimento de rotação, elas podem interferir na aproximação do sódio, e aí dificulta. Então, nós teríamos uma solubilidade menor do éter etílico em água do que o THF, e o THF é um solvente melhor para solubilizar um sal, ou de sódio, ou de potássio, assim por diante. Ok? Posso seguir? Notem que nós estamos falando de coisas importantíssimas que são as interações intermoleculares, né? Dipolos permanentes, dipolos induzidos, depois a interação dipolo induzido, dipolo carga, como é o caso aqui do dipolo com sódio. Então, quando que a solubilidade aumenta? Quando o dipolo permanente consegue, né, da estrutura, o dipolo permanente ele de um lado está interagindo com a carga, seja positiva ou negativa, de um outro lado, né? Na questão 3, tá? Na questão 3, opa, fugiu aqui. Na questão 3, é o seguinte, ó. São hidrocarbonetos, a gente sabe, os hidrocarbonetos são compostos apolares. Ok. Mas os hidrocarbonetos têm uma ligação CH e uma ligação CC. Tá? A ligação CH ela é de baixa polaridade e a ligação CC é apolar. Então, mesmo essa ligação aqui, que tem uma polaridade bem baixa, né, porque a diferença de negatividade ela é pequena, então, mesmo tendo umas ligações de baixa polaridade, o composto como um todo é apolar. E por que isso acontece? Ó, considere aqui embaixo, né, o alcano de cadeia normal, né, todo ele estendido. Então, o que significa que tem ligação A, B, C e D na forma antiperiplanar. Então, sempre o antiperiplanar. O que isso quer dizer? Que no arranjo espacial, os dipolos de uma ligação em relação à outra irão se anular. Por isso que tu vai ter uma tendência de ter uma estrutura, mesmo com muitas ligações, de ter uma estrutura com um caráter bastante apolar. Então, a baixíssima polaridade ou o caráter apolar dos hidrocarbonetos se dá através dessa explicação aqui, um arranjo antiperiplanar. Que significa, ó, que este carbono aqui, com relação a este, estão em lados opostos. Ou que a ligação aqui, que foi destacada em preto, com esta aqui, em lados opostos. Ou, se você pegar aqui, ó, né? Se você pegar esta ligação que eu vou marcar, digamos, nessa cor aqui. Ó. Então, se eu marcar aqui e marcar aqui, estão todos opostos. Então, se o dipolo aponta numa direção, a outra na direção oposta, e a resultante é zero. Então, essas estruturas, elas têm um caráter apolar. Tá? E se elas têm um caráter apolar, a interação intermolecular é muito fraca, né? Porque quando que uma substância tem um ponto de fusão elevado, uma densidade maior? Quando as interações são fortes. E se elas são fracas, a tendência dessas moléculas é não se orientar, né? É não empacotar. Então, a tendência é sempre ter um caráter mais amorfo, que é esta aqui. Então, a número 1 é a tendência esperada para qualquer substância, qualquer hidrocarboneto que tenha um caráter apolar, né? Apolar,
E mesmo com uma cadeia muito longa, a massa molar, mesmo sendo elevada, faz, nessa condição, o ponto de fusão é baixo. Né? Então, se as moléculas pudessem interagir fortemente, elas iriam se agrupar como em dois. Porém, elas não têm a interação forte. E se elas não têm, a tendência delas é ficar no caráter amorfo. E se é amorfo, é sem forma, que é esse aqui. Ok? Então, não adianta testar. Localmente, por no etano, localmente, tu tem um dipolo aqui, tá? Tem um dipolo, o hidrogênio mais e o carbono aqui menos. Perfeito, tá? Mas, do outro lado, tem essa ligação aqui, ó. Então, uma ligação CH, outra ligação CH. Isso significa dizer que os dipolos irão se anular. Então, mesmo sendo individualmente uma ligação de baixa polaridade, a resultante será zero. Então, o que nós queremos, por exemplo, num estado cristalino? É que nós tenhamos uma disposição de todas as moléculas regularmente no eixo X, Y e Z. Se elas forem cristalinas, se elas tiverem interações muito fortes, interações, digamos, tipo iônica, ou interações entre dipolos permanentes, é possível orientar as moléculas, ordená-las, né, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, e aí tu vai criar um cristal. Mas um composto, um hidrocarboneto que é apolar, é muito difícil você conseguir orientar isso aqui, porque não tem, entre eles, a interação é muito fraca. Né? Como é que tu esperaria uma orientação aqui, ó, se não tem cargas? Então, a tendência desse material é ser sempre amorfo. Então, o caráter amorfo é uma característica de moléculas apolares. A ausência dos dipolos é que permite, né, que tu tenha um emaranhado de moléculas, e esse emaranhado não é ordenado, é desordenado. Então, o caráter amorfo. Ok? Podemos seguir? Se tiverem dúvidas, pergunte no chat, hein? Certo? Posso seguir? Professor, eu não entendi muito bem como identificar quando é amorfo e quando não é. Quando é amorfo e quando não é. Isso. Tá. Ó, quando você olhar duas estruturas, duas substâncias, em que uma é de polaridade elevada e outra de polaridade baixa, a tendência é que as moléculas apolares tendem a apresentar um caráter mais amorfo e outras, as mais polares, um caráter mais cristalino. Então, vamos pegar aqui, nesse caso aqui, tá? Eu só vou fazer aqui uma coisa aqui. Aqui em cima tem um espaço em branco maior. Vamos considerar que tu tenha uma estrutura formada basicamente por carbono, tá? Só carbono. Carbono, 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 tá? Então, essa estrutura ela tem um caráter apolar. O que significa o apolar? Significa que você não tem cargas elétricas na parte periférica, né, desse composto aqui. Então, quando você pensa numa ordem em 3 dimensões, o que tu imagina? Que a parte inferior dessa estrutura, que a parte superior no eixo X ou no eixo Y ou no eixo Z, tu tem uma repetição dessa mesma estrutura, nessa posição que está aqui, ó, né? Porém, para que isso aconteça, é preciso que tu tenha uma interação, né? Tu tenha uma interação forte entre elas. E como ela é apolar, você não tem um compromisso entre um e outro, porque os dipolos estão neutros. Então, a pergunta que se faz é por que uma segunda molécula ficaria exatamente na mesma posição aqui, se você não tem um padrão de carga, né? Ó, entre este carbono e este, você poderia esperar alguma atração, mas de que maneira se eles são neutros? Entendeu? Agora, se você colocar aqui um grupo polar, vamos supor que você colocasse um cloro, tá? Um cloro, ó.
um Cl aqui. O que você faz agora? Então, agora tu tem um dipolo permanente, um delta menos e um delta mais. Tá? Isso implica dizer que é possível imaginar o seguinte: tu tem um dipolo que aponta aqui, na direção superior, para cima. A molécula vizinha, então, vou pegar aqui, todas as moléculas que apontam para cima, o seu dipolo, tá? Então, todas elas apontam para cima, terão uma correspondente, uma outra molécula, que terá um dipolo que aponta para baixo. Ó, para baixo. Então, o que você está fazendo com essa brincadeirinha dos dipolos? Cada dipolo representa uma molécula, tá? Então, aqui tu tem uma ordem de 5 moléculas na direção X. Então, você está ordenando. Então, aqui tu tem mais ordem, aqui tu tem ordem. Enquanto que aqui você não consegue fazer isso. Então, ele fica mais amorfo. Entendido? Entendi, senhor. Obrigada. Tá? Então, claro que não quer dizer que, porque é polar, terá ordem. A tendência é sempre, né? Quanto mais polar é a estrutura, maior é a ordem dela. Aí você vai ter, por exemplo, o ponto de fusão. Né? Numa substância que tem um caráter mais amorfo, o ponto de fusão é menor. Numa substância que tem um caráter mais ordenado, o ponto de fusão é maior. E assim vai. Tá? Ok? Então, por isso que esse gráfico está aqui, ó, o eixo Y, o eixo Z e o eixo X. Se os alcanos pudessem se ordenar de acordo com os eixos, como está mostrado aqui, eles seriam cristalinos. Só que eles não fazem isso. Por que o sódio, o NaCl, formam um retículo cristalino? Porque você vai sempre ter a orientação do cloro e do sódio, sempre, né? Alternado, um após o outro, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, para o NaCl, forma um retículo cristalino muito denso. Tá? Ok? Seguimos. No item 4, é um pouco de questões assim caindo na prova. Tu tem aqui que dar determinar a estrutura da substância e depois verificar o tipo de interação. Então, trimetilamina. Aqui está trimetil, e eu escrevi aqui trietil. Então, faça essa correção. Então, aqui está desenhado uma trietil, mas na verdade é uma trimetil. Mas serve para o propósito. Então, trimetilamina, está aqui. B, acetato de etila. Acetato, o grupo acetato, o grupo carboxilato aqui com carbono, oxigênio duplo, ó. Álcool isopropílico. Álcool isopropílico está aqui. O que mais? Isobutano, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, isobutano. E N-butil-lítio. Butil-lítio. Lítio mais, butil menos. Ok. Aí a correlação. Quem tem ligação iônica? Então, quando você desenha a estrutura, tu já sabe. Esse aqui é um composto polar. Tá? Polar. Então, tem um dipolo. E o dipolo é carbono, nitrogênio. Sempre, tá? Composto polar. O acetato de etila. Acetato tem um dipolo aqui no oxigênio e também aqui no oxigênio do éter aqui. Então, C simples e C dupla. O álcool isopropílico também tem um dipolo, delta menos aqui, delta mais no hidrogênio e também delta mais no carbono, tá? Aqui. O isobutano, então, isobutano é um alcano, é um hidrocarboneto. Então, ele é aquele que tem uma polaridade muito, muito baixa. Então, ele tem dipolos transitórios. Tem que guardar esse nome, né? Dipolos transitórios, dipolos induzidos, né?
transitórios. Ah, daqui está muito ruim com esse mouse aqui. Transitório, tá? Deixa eu apagar isso que não adianta. Ok? Então, trimetil ou trietilamina é uma amina terciária. Olha o conceito, amina terciária. Acetato de etila. O acetato tem dipolos permanentes, tá? Então, tem que pensar assim, a amina, o álcool, também tem dipolos permanentes, mas vejam as correlações. A amina terciária não pode ser o acetato, não pode ser o álcool. Então, o item A é amina terciária. A ligação iônica não é com esses 4 aqui, é com o item E, que é com o butil-lítio, ligação iônica. Tem o cátion, lítio, e o ânion, butil. Aí, o álcool isopropílico. O álcool tem aqui, ó, uma ligação do hidrogênio com o oxigênio. Então, uma ligação de uma ponte de hidrogênio aqui, ó, tá? E o isobutano está aqui, ele é o dipolo induzido. Tá? Feito? Posso seguir? Na quinta, são 2 álcoois, o álcool secundário com o grupo CH3 e um álcool secundário com um grupo CF3. Então, primeiro, qual é o nome desses compostos? Então, o primeiro é o 2-hidroxipropano ou álcool isopropílico. Tá? Isopropílico. E neste outro exemplo é o 1,1,1,3,3,3 hexafluor. Então, hexafluor 2-propanol. Tá? Enquanto aqui nós chamamos de álcool isopropílico, aqui é difícil chamar de álcool iso 1133 hexafluorpropílico. Então, se usa o outro nome substitutivo, que é o do grupo funcional. Tá? Então, item 1. Item 2. As densidades. Um deles, 0,786 e o outro, 1,6. Por que essa densidade varia tanto? A forma deles é parecida, tá? A forma é parecida. Mas as massas molares de ambos é diferente. Então, o que é a densidade? É uma razão de massa por volume. Tá? Então, qual das duas estruturas tem mais massa? Bom, tem mais massa aquele que tem os átomos mais pesados. Então, tu vai pegar o flúor, são 6 átomos de flúor contra 6 átomos de hidrogênio. O flúor, a massa dele é 19 e o hidrogênio é 1. Então, naturalmente, a massa molecular será maior para o flúor. Então, a densidade 786 corresponde ao isopropílico, enquanto que a massa de 1,6 corresponde ao composto fluorado. Aqui é importante, agora, eu descrevi aqui embaixo o seguinte, ó, os álcoois, quando tem flúor, eles têm uma acidez maior. Então, os álcoois fluorados, comparado com os álcoois não fluorados. Os valores de pKa são diferentes. Por quê? Então, nos álcoois fluorados, os pKa são mais baixos. Nos álcoois não fluorados, o pKa é maior. Então, o álcool fluorado é mais ácido do que um álcool não fluorado. Isso se dá pela seguinte estrutura. Pega como referência o etanol. Então, aqui está o hidrogênio positivo. A acidez é o quanto esse hidrogênio sai. E aí tu tem o CH3 no lado oposto. Tá? Então, essa estrutura aqui, ela tem um arranjo
Como assim anti? Se você olhar as ligações carbono, oxigênio, oxigênio, hidrogênio e assim por diante, elas estão todas no mesmo plano, então elas são coplanares, estão em lados opostos. Por que é assim? Porque aqui tem uma carga positiva no hidrogênio e uma carga positiva no hidrogênio do grupo CH3. Então, as duas cargas sendo de mesmo sinal, elas se repelem. O que acontece quando tu faz o álcool fluorado? Por exemplo, aqui o CF3. Então, perceba que agora a ligação OH, a ligação de hidrogênio do álcool, de alguma maneira, ela busca, ela tenta uma interação com o flúor. E essa interação aqui nós conhecemos, é uma ligação de hidrogênio, né? Então, neste caso, a saída do hidrogênio é mais fácil, né? O hidrogênio fica mais positivo. Então, se fica mais positivo, você pode ter uma acidez maior. Se a acidez aumenta, o pKa do álcool correspondente diminui. O pKa diminui. Se o pKa diminui, a acidez aumenta. Esta conformação aqui ela é anti, e esta aqui é aquilo que nós já conhecemos como... Opa! O que deu ali? Por que ele está assim? Ele está com essa forma aqui, estranha. É a conformação Gauss. Deixa eu baixar aqui. Ah, opa, passou. Então, esta conformação é a conformação... Ué, por que está assim com formas? Não era para ser isso. Era para ser letras, né? Desenhar, tá. Ferramenta, espessura, layout. Não. Bom, não sei porque está assim, mas... Onde é que está o cursorzinho aqui? Tá? Então, aqui é a conformação Gauss. Lembra da forma Gauss? Alô? Oi, sim. Tá, então, se você quiser desenhar a forma Gauss aqui, ó, você pode pensar nessa ligação que está aqui, ó. Perceba que o flúor com hidrogênio, né, eles estão orientados aqui num diedral que favoreça sempre a ligação de hidrogênio, tá? Por quê? É flúor. Enquanto que aqui o hidrogênio com hidrogênio repele, aqui hidrogênio com flúor se atrai. Então, veja que a atração flúor negativo, hidrogênio positivo, favorece, né, esta conformação e, aí, nesse caso, o hidrogênio sai com mais facilidade. Ok? Bom, essa questão que está aqui embaixo, né, eu não vou explicar agora, porque eu precisaria da minha mesa digitalizadora para explicar bem essa parte aqui. Então, eu vou deixar essa questão aqui lá para a aula de quarta-feira. Tá? Eu vou passar para a próxima aqui. Ó. O conceito de lipofilicidade. Professor, Oi. uma dúvida. Então quer dizer que ele tem mais densidade por causa do volume? A densidade por causa do volume, isso? Daí ali o fluorado, ele tem mais densidade por causa que o F tem mais volume, é isso? Sim. Não, mas cuidado aqui, ó. Mesmo tendo um volume maior, o CF3, aqui é a massa molecular, a massa atômica do flúor que determina uma maior densidade. Ó. Tu tem uma massa de 19 contra 1. Então, a densidade é massa por volume. Mesmo sendo volumes diferentes, a massa do álcool fluorado é muito maior do que o não fluorado. Ok? Ok. Tá?
Mas é evidente, se você... Vamos pensar assim, ó, se você pensasse no... aqui em cima, tá? Nessa questão aqui anterior. Vamos ver se isso funciona. Aqui em cima. Aqui, ó. O álcool, que é o álcool normal, linear. Então, tu tem um álcool linear aqui, ó, a forma de um bastãozinho, de um bastão. Tá aqui o bastão. Ó. Aí tu tem um álcool que ele não é linear, ele é mais circular. Circular não, como se diz? Mais esférico. A densidade é igual massa, tá? Pelo volume, tá? Se os dois têm a mesma massa, a massa é a mesma. O que muda é a posição do OH. Qual dos dois tem mais volume? O que é mais redondinho? Isso. O que é mais circular, esse aqui, ó. O volume aumenta aqui. Então, se o volume aumenta, se o V aumenta, tu está aumentando o denominador, e está então aqui a densidade está caindo. Então, a densidade é uma razão de área, só que esta área depende do volume. Então, quanto maior é o volume que tem aqui nessa formulazinha, né? Quanto maior é o volume, menor a densidade. Então, o volume maior se dá... Tem um cone, tem um cilindro e tu tem uma molécula mais esférica, né? Então, o volume maior é na esfera. Tá? Então, a tua pergunta foi boa, porque aqui embaixo não tem... aqui era direto. Você pegar a massa do flúor e a massa do hidrogênio. Tá? Então, a questão 6 fica para quarta-feira. Aqui, a questão 7. Eu não sei quem foi que perguntou ali sobre... Estava em dúvida sobre polar e apolar. Então, aqui é importante, ó, o caráter apolar define a lipofilicidade. Apolar. Ok? Quanto mais apolar, mais lipofílica é uma substância. Quanto mais polar, menos lipofílico, ou mais hidrofílico. Tá? Então, é importante isso. O que é solúvel em água? Ele é uma substância que é mais solúvel em água, ela é mais hidrofílica. Uma substância que é mais solúvel em algum solvente orgânico, tipo, vamos pegar gasolina, por exemplo, ele é mais lipofílico. Então, quando se solubiliza um composto em gorduras e óleos, tu fala em lipofilicidade. E quando você solubiliza em soluções aquosas, em água, hidrofilicidade. Tá? Então, tu tem dois compostos. O hexadecanoato de metila, tá? O hexadecanoato de metila, ou chamado de palmitato de metila, né? Ele serve como biodiesel em substituição ao diesel da base petroquímica. Então é o seguinte, ó, tu tem esses solventes A, B, C, D e E. Então, são solventes. Esses solventes irão solubilizar este composto. Quem é ele? Ele está aqui, ó. O hexadecanoato são 16 carbonos, e aqui está o éster. Então, uma parte, observem, né? Uma parte aqui polar, tá? Então, uma parte aqui polar e uma parte apolar. Então, o que vai acontecer? Os 4 solventes, acetato de etila, tá aqui. O acetato tem dipolos DP permanentes, dipolos permanentes, tá. O álcool, 1-butanol, tem ligações de hidrogênio, opa. C, N normal, uma cadeia normal, hexano, uma cadeia normal, só carbono primário e secundário, hexano. Então, os dipolos
fracos da ligação CH se anulam. Então, esta molécula tem um caráter apolar de polos transitórios. O éter, então, tem o oxigênio delta menos, tá? E o carbono aqui, delta mais. Então, o éter é uma substância com dipolos permanentes, tá? DP. E o diclorometano também, ó, tem um dipolo, que é um dipolo forte no cloro e um dipolo positivo no carbono aqui. Além, claro, dos hidrogênios que têm dipolo positivo. Então, dessas moléculas, aqui tem das quatro, né? Aqui tem a menor, a mais baixa polaridade é o N-hexano. Então, o que é a lipofilicidade? É a solubilidade de um determinado composto num solvente de menor polaridade possível. Então, lipofilicidade é ser solúvel num solvente apolar. Então, todo composto apolar é lipofílico. Todo composto polar é todo composto polar tende a ser mais hidrofílico. E todo composto apolar tende a ser mais lipofílico. Então, neste caso, qual é o solvente melhor para solubilizar gorduras e óleo? Qual deles é? O N-hexano. Entendido? Isso é importante entender bem, né? É uma interação que tem que ter similaridade. Se você não tem similaridade, as moléculas não interagem. Então, as ligações intermoleculares são fortes quando elas são semelhantes. Então, um composto que tem uma cadeia muito grande aqui e ele é apolar, ele tende a ser mais lipofílico. Tá? E aí vai ser solúvel no solvente que tem a menor polaridade, que é o N-hexano. Ok? Aí no item 2, então no item 1, quais são as estruturas? Estão aqui. Item 2, esta é uma questão também que eu posso montar uma parecida, né? Tu tem aqui descrever as estruturas, nomenclatura. Depois, reconhecer quem é mais polar, menos polar. Lá a ligação química, né? No item B, ó, o 2. Qual é a ordem de lipofilicidade? Agora entre os solventes. Tá? Então, o mais lipofílico, hexano. Depois é o éter. Tá? Depois é um butanol. Depois é o diclorometano. Depois é o acetato. Por que o butanol aqui está sendo considerado mais lipofílico? Porque tem 4 átomos de carbono. Né? Então, a lipofilicidade depende da quantidade de átomos de carbono. Por que o acetato de etila, mesmo não tendo ligação de hidrogênio, ele é menos lipofílico? Porque tem apenas um carbono aqui no acetato. Tá? Então, acetato de etila, ele é menos lipofílico do que o butanol. Tá? Ok? Aí, se você olhar agora no item 8, a hidrofilicidade refere-se à propriedade química de um composto que descreve a sua capacidade de se dissolver em água ou interagir com solventes polares de modo favorável. Então, por exemplo, água. Tá? A água interagindo com uma substância polar, e a substância polar tem dipolos fortes, negativo aqui e positivo aqui. Ó. Tá? Então, quanto maior é a polaridade de uma molécula, maior a tendência dela de solubilizar no solvente que tem um caráter também polar, como é o caso da água. Tá? E se você tem moléculas de baixa polaridade, como aqui está representada a nossa direita, aqui, então a tendência é que essa estrutura seja menos solúvel em água do que essa aqui. Então, o incremento no caráter polar
o incremento nos dipolos moleculares favorece a solubilidade em água. Então, daí vai depender assim, né? Você vai pegar diversos compostos em que eles têm uma solubilidade variável em água. Alguns são mais ou são menos. Mas o que nós temos certeza é que, quando você aumentar a polaridade de uma dada substância, a tendência é que ela possa ter também a sua solubilidade aumentada em água. Ou, se você comparar, por exemplo, etanol, né? Etanol e o N-butanol são dois álcoois. Ok. Os dois álcoois estão desenhados aqui. Ó. O etanol tem 2 carbonos, enquanto que o butanol tem 4. Então, nós já vimos que quanto maior o número de carbonos, maior é o caráter lipofílico. Se o caráter lipofílico aumenta, a polaridade diminui. Então, entre os dois álcoois, mesmo que os dois tenham as ligações de hidrogênio, o etanol é completamente solúvel em água, enquanto que o N-butanol é parcialmente. Então, essa menor solubilidade do álcool mais longo tem uma origem, e a origem é o aumento dos átomos de carbono na cadeia. Então, você está gradativamente aumentando a lipofilicidade. Para vocês que são do curso de farmácia, lembre que, por exemplo, o 1-octanol serve como referência para atribuir aqueles índices de solubilidade de medicamentos, né? Em que tu tem um coeficiente de partição, e esse coeficiente de partição é determinado, né, entre a solubilidade de um composto em água e de um composto num solvente orgânico, e esse solvente é o 1-octanol. Tá? Ok? Então, aqui como referência, olha só, eu estou dizendo que se uma molécula orgânica tem um dipolo de 0,4 e a outra de 0,1, quando você coloca na fórmula, aquela fórmula de Coulomb, que mostra a interação atrativa ou repulsiva, tu tem aqui o Q1, que vale 0,4, e o Q1, que vale 0,1. São duas moléculas diferentes. Então, a força atrativa ou repulsiva, ela é proporcional a isso aqui. Quanto maior a carga, maior é a força, ou maior a força atrativa ou repulsiva. Tá? Aqui no item 1, é dito então, que a sequência dos solventes 1-dodecanol e 1-octanol e etanol mostra a diferença nesse caráter ou lipofílico ou hidrofílico. Aqui tu pode pensar das duas maneiras, né? Se você quiser falar sobre o caráter lipofílico, você vai argumentar que o dodecanol tem uma quantidade muito maior de átomos de carbono e, por consequência, o caráter apolar é maior. Então, tu tem um caráter mais lipofílico. No etanol, você reduz para 2 átomos de carbono apenas. Então, tu tem um caráter mais hidrofílico. E aí, a solubilidade, um deles é mais solúvel nos óleos, no hexano, por exemplo, e o outro é menos solúvel. E o octanol, ele é intermediário. Por isso que ele é usado como referência, né? Nesses estudos de solubilidade de drogas, de compostos que têm alguma propriedade farmacológica, e é importante determinar o quanto que ele solubiliza em água e quanto que ele solubiliza no meio celular, né? No item 2, são 4 substâncias. Então, novamente, ó, é o nome da estrutura, é o nome do composto, na qual você deverá fazer a estrutura química. Então, 2-amino-butano, 2-cloro, papapá. Então, aqui são eles, ó. O 2-amino, o 2-cloro, o ácido, o 2-hidroxibutanoico e o éster, 2-hidroxi. Então, dos 4 solventes, qual deles é o mais solúvel em etanol? Né? Então, aqui, o 2-amino, 2-cloro, 2-hidroxi, a substância que será mais solúvel em etanol é o 2-cloro
butano, explique sua resposta. Tá? Então, o que nós queremos aqui é que você, a partir da estrutura química, defina quais são as interações intermoleculares que são dominantes, se é dipolo induzido, né? Se é dipolo permanente, se é a ligação de hidrogênio, e aí é o caso, a amina, ligação de hidrogênio. O cloro é apenas dipolo permanente. O ácido, o 2-hidroxi e depois o 2-hidroxipropanoato, o ácido e o éster. Ambos têm o grupo OH. O ácido, então, cursorzinho, perdi o cursor aqui. O ácido tem o grupo carboxílico e tem o OH. E o éster tem na posição 2 o OH. Então, com base nisso, você vai pensar o seguinte, ó. As ligações de hidrogênio são dominantes, mas aí depende, é um álcool ou é um ácido? Então, o ácido, ele tem, né, as interações intermoleculares mais intensas. Então, o primeiro é o ácido. Por que o segundo aqui é o éster? Porque o éster tem na posição 2 o grupo OH. Então, de novo, as ligações de hidrogênio estão presentes. Tá? E aí, na verdade, é uma dependência, né? É uma dependência desse tipo de interação. Aí você vai olhar agora o cloro butano e amina. Então, na amina também tem as ligações de hidrogênio. Então, tu perceba que o 2 é o último e o primeiro é o 3. Tá? Então, é aquilo que nós já falamos, é uma dependência direta do tipo de interação intermolecular que eles apresentam. Ok? Então, passamos para a próxima. No item 9, são halogênios, moléculas apolares, F2, Cl2, Br2 e 2, né? E todos eles apresentam, né, a interação intermolecular de Kinson. O que é o Kinson? É aquela interação entre dipolos permanentes. Então, não é o caso. Debye, não. Lembra que Debye, ele tem uma interação, um dipolo permanente e um dipolo induzido. E, então, serve como resposta London. Né? O que são London? London é as interações transitórias. Então, quando você vai pegar flúor, cloro, bromo e iodo, a relação é de volume, tá? Volume. Então, o volume do halogênio determinará propriedades físicas bem clássicas. Flúor, cloro são gases, enquanto bromo é líquido e iodo é sólido. Então, aqui existe um conceito, né, que é a dispersão de carga, que é mais intensa em ânions ou átomos volumosos, e aí tu cria um dipolo transitório mais intenso. Então, iodo tem uma deformação maior do que o flúor. Essa deformação maior cria momentaneamente um dipolo também maior, mas é transitório. Então, a maior deformação cria um dipolo maior, e, por consequência, o estado físico modifica. Enquanto 2 são gases, na temperatura ambiente, um é líquido e outro é sólido. Entendido? Ok? A 10ª questão é sobre o gás liquefeito de petróleo, GLP. Então, o GLP é um combustível, ele é importante, utilizado em muitas situações do nosso dia a dia, né? E ele é formado de propano e butano. Então, ambos são compostos completamente apolares. Tá? Se eles são apolares, eles podem ser facilmente comprimidos. Então, isso está errado. Aqui, para começar.
As substâncias apolares, você pode comprimi-las facilmente, pode torná-las líquidas, né? Então, no item A, as forças dominantes na liquefação são as interações de Debye? A resposta é não. Tá? São gases de baixíssima compressibilidade? Não. São gases com baixíssimo ponto de ebulição. Correto. Quer dizer, quanto menor é a interação intermolecular, maior é a facilidade de vaporização. Então, o ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância vaporiza. Então, quanto menor a interação molecular, menor será o ponto de ebulição. São alcanos inferiores com apenas átomos de carbono primário e secundário. Carbono primário, o CH3 e CH3. Carbono secundário, o CH2. Então, é verdadeiro. Quinta, a queima é um processo endotérmico? Não, é um processo exotérmico. Tá? Então, o que ficou aqui? Quais são as verdadeiras e as falsas? As falsas, então, o item 1, errado, o item 2, errado, o item 3, correto, o item 4, correto, e o item 5, errado. Ok? Posso seguir? Aqui é só um exemplo que eu tenho falar dessa parte da interação de Debye, tá? É um processo. A interação de Debye envolve uma substância polar e uma apolar. Isso é Debye. Tá? Enquanto que London, as duas têm que ser apolares. O London é o clássico aqui em cima. O London é clássico nesse caso aqui. Ó. Tu tem o I2, o F2, o C2 e o BR2. São apolares. Mas, mesmo sendo apolares, por que um é sólido, outro é líquido? Por que eles podem ser comprimidos? Porque eles apresentam a deformação da nuvem eletrônica. Essa deformação. Se a nuvem eletrônica ela é perfeitamente simétrica e ela é esférica, então a densidade de carga ela é nula. Né? Tu tem uma densidade de carga que é idêntica em qualquer posição aqui da esfera. Se eventualmente essa figura se deforma e fica assim, ó, né, o que vai acontecer? Tu pode ter uma densidade parcial de carga negativa aqui e de positiva aqui. E é isso que faz com que elas se aproximem uma da outra. Então, onde é mais fácil deformar? No átomo de maior volume, que é o átomo de iodo. Ok? Então, voltamos lá. E pegamos este caso aqui. A deslocalização no caliceno. Né? Aqui é uma ideia de deslocalizar elétrons, que você vai usar a seta curva, formando cargas positivas em um dos átomos de carbono e carga negativa no outro. Então, aqui nós estamos deslocalizando para a nossa esquerda, formando negativo aqui e positivo aqui. Aqui nós vamos, aqui na orgânica 2, essa é uma questão que nós não vamos cobrar em prova, tá? Mas que é a orgânica 2, que trata das regras de Hickel e do caráter aromático. Tá? E a última de hoje é essa aqui. Né? O dióxido de carbono é um dos principais componentes, né? Que está na atmosfera e que causa o efeito estufa. Tá? Uma das formas, né, de remoção é a redução eletrolítica. O que é a redução eletrolítica? É você fornecer um elétron para o dióxido de carbono. Então, aqui está a equação dele. E a pergunta aqui era descrever a fórmula de Lewis para esta espécie aqui. A espécie tem uma carga negativa e um elétron livre. Tá? Então, nós, assim, se pensa, né? Se um elétron está sendo doado, então tu vai representar com uma meia seta, um elétron aqui. Quando
um elétron chega, essa ligação π, ela se desfaz. Então, um elétron vem para cá e um fica aqui. Então, tu vai ter um elétron no carbono, um elétron desemparelhado aqui e 7 aqui. Então, 7 elétrons neste átomo confere uma carga negativa. E um elétron aqui sozinho é o elétron desemparelhado que está representado aqui. Ok? Então, pessoal, era isso por hoje. Né? Daí, na quarta-feira, eu prometo não esquecer a minha mesa digitalizadora. E aí, continuamos as dúvidas, as questões. E eu quero falar também sobre a parte de acidez, basicidade e sobre a parte da análise conformacional. Eu vou parar agora a gravação. Alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Professor, eu tô com uma dúvida.